E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem, espero que cuidando de vocês, cuidando daqueles que vocês amam da melhor forma possível. O nosso tema de hoje é um tema que que nós temos bastante familiaridade, que é o café. É o nosso pet da semana 3. Ele fala sobre a economia cafeeira no finalzinho do Império, né, século XIX e Primeira República. Só que antes de eu começar a falar para vocês um pouco sobre a história do café, sobre a importância do café para a economia brasileira nesse período, é muito importante que vocês entendam a trajetória do café, como que o café chegou aqui no Brasil e se tornou o principal produto de exportação até a Revolução de 1930. Pois bem, o café ele surge pela primeira vez na Abissínia, né, atual Etiópia, e a história conta que um pastor, na verdade, começou a observar que as ovelhas elas comiam o fruto do café, né, aquele fruto específico, e que quando elas consumiam aquele fruto, elas ficavam mais agitadas e elas conseguiam percorrer distâncias maiores, distâncias mais longas. Isso acabou fazendo com que ele acabasse provando daquele fruto também e ele percebeu que ele também ficava muito mais disposto a partir do momento em que ele consumia aquele fruto. É a partir daí que as pessoas começam naquela região a consumir o café, né? Fazer uma infusão e consumir o café. Mais tarde, né, quando o café se popularizou na região, os árabes eles gostaram bastante daquela bebida, daquela infusão, e meio que monopolizaram a produção e a venda daquele produto na região dominada pelos árabes. Então, a Europa não tinha acesso ao café, outras regiões do mundo não tinham acesso ao café, com exceção daquelas dominadas pelos árabes. Até que um holandês acabou roubando algumas sementes e levando para a Holanda, onde o café passou a ser cultivado. Então, as primeiras cafeterias da Europa, elas foram na Holanda. Eles estavam localizadas na Holanda. E um holandês acabou presenteando o rei da França, na época Luís XIV, com um pezinho de café, uma muda, que era até muito bem guardada na estufa real de Versalhes. Um soldado francês, ele roubou algumas sementes e trouxe para o Caribe, onde o café começou a ser cultivado e logo ele já estava sendo cultivado em larga escala. Ou seja, essa transferência do café da África para a América, ela veio por meio de roubos, né? De furtos. Depois, esse café, como eu disse para vocês, acabou se disseminando, o cultivo por toda a América, mas não no Brasil. E aí, ele era cultivado nas Guianas. E um soldado brasileiro acabou recebendo a missão de conseguir algumas sementes do café para nós. Ele foi, sob pretexto de ser uma viagem diplomática, conseguiu ali manter relações com algumas pessoas importantes e acabou conseguindo algumas sementes e trouxe para o Brasil. Isso isso aconteceu e o café começou a ser produzido primeiramente no Pará. Lá no século XVIII é que o café ele passa a ser cultivado no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba. E aí começa o sucesso da economia cafeeira. Primeiramente, só no Vale do Paraíba, só no Rio de Janeiro. Acontece que chegou num certo momento que a economia cafeeira no Rio de Janeiro acabou entrando em decadência, principalmente porque as terras estavam extremamente desgastadas,
nós estamos falando de um período de escravidão. Então, lá no Vale do Paraíba, a cafeicultura ela era praticada unicamente por escravos, né? Existiam os barões do café, que eram senhores de escravos, e esses senhores de escravos, eles usavam essa mão de obra cativa em todas as etapas do trabalho. E o fato da mão de obra escravizada estar ali naquele meio como algo normal, acabou fazendo com que a produção cafeeira no Vale do Paraíba meio que estagnasse. E isso foi muito ruim. Ao mesmo tempo que a economia cafeeira no Rio de Janeiro estava em decadência, começava a ascender economicamente essa economia no Oeste paulista. Então, São Paulo começou a produzir café num período de transição, né? Já começavam a ser aprovadas as leis abolicionistas e a mão de obra imigrante passa a ser empregada na produção cafeeira no Oeste Paulista. Então, não é que não existiam escravos em São Paulo. Sim, e muitos, tá? Só que essa mão de obra escrava, por conta das leis abolicionistas, foi sendo paulatinamente substituída pela mão de obra imigrante. Ou seja, agora aqueles barões do café, eles vão ter gastos com a mão de obra. É a partir daí que começam diversos estudos ali no Oeste Paulista para fazer, para inventar máquinas, para inventar formas de fazer com que aquele café rendesse mais, de beneficiamento do café, né? Então, o Oeste Paulista, ele vai se destacar, porque eles vão criar máquinas, inclusive, para poder ensacar o café, enfim, então diversas técnicas novas acabaram sendo empregadas no Oeste Paulista, o que fez com que a política cafeeira, aliás, desculpem, a economia cafeeira fosse um sucesso, tá certo? Então, nós temos um início lá no Vale do Paraíba, chega num pico, só que depois entra em decadência, principalmente por conta do desgaste excessivo da terra e também por conta desse emprego único da mão de obra escrava. Lembrando que quando a gente fala em mão de obra escravizada, vocês têm que entender que isso meio que estagna a economia, porque como o escravo era o braço, né, daquela economia, isso acabava fazendo com que aqueles cafeicultores, que aqueles barões do café meio que se acomodassem. Enquanto em São Paulo, né, no Oeste Paulista, eles tinham que pagar um salário e isso fez com que eles começassem a correr atrás de melhorias para diminuir o que eles gastavam com mão de obra. Tá certinho? Beleza? E aí, finalzinho do século... ali no finalzinho do século XIX, início do século XX, o café se torna o principal produto de exportação do Brasil. Ah, Lívia, mas o Brasil vivia só do café? Não, existiam atividades secundárias, só que elas não tinham tanta visibilidade, porque elas não geravam tanto lucro. Então nós tivemos o ciclo do cacau, o ciclo da borracha, ainda existia a produção de açúcar no Brasil, tinha a produção algodoeira, mas elas eram as plumas da bailarina. A estrela da economia brasileira era o café, tá certo? Tanto é que no início ali no início da República, 1896, se eu não me engano, o preço do café baixou demais, o que acabou resultando meio que num desespero desses barões do café que lucravam absurdamente. Por que que o preço caiu? Porque como o café, ele gerava muitos lucros, as pessoas começaram, né, como acontece, geralmente começaram a focar na produção de café exclusivamente. Então, a colheita naquele ano foi uma coisa absurda. E como a gente já está familiarizado, nós sabemos, quando existe uma oferta muito grande
do café no mercado, o preço tende a baixar. E foi isso que aconteceu. O governo, que era um governo das elites e para as elites, não podia não podia deixar que os barões do café tivessem prejuízo. Então, o que eles fizeram? Com a política de valorização do café, eles assinaram o Convênio de Taubaté. O que foi isso? O governo comprava as sacas de café colocava ali um piso, né? O piso é o mínimo que podia ser pago pela saca de café. Pagava aquele preço, não deixava então o cafeicultor ter prejuízo, armazenava as sacas e quando o preço começasse a melhorar, o próprio governo vendia aquele café. Ou seja, o barão do café nunca perdia, tá certo? Dentro do Convênio de Taubaté, dentro dessa política de valorização do café. Então, para o barão do café estava tudo lindo, tudo perfeito. Nós ainda temos um sistema político que vai ajudar, né, que é a política do café com leite, que vai ajudar a manter esses barões do café no topo, né? E essa situação só vai mudar efetivamente quando os Estados Unidos sofrem um golpe econômico gigantesco, que foi a quebra da Bolsa de Nova York, lá em 1929. Os Estados Unidos era um dos principais importadores de café brasileiro. E quando eles passaram por essa crise econômica gigantesca, eles pararam de comprar o nosso café e isso afetou a nossa economia diretamente. Resultado, Revolução de 1930, que é quando o presidente eleito, que foi o Júlio Prestes, acaba sofrendo um golpe, não consegue assumir o poder e e quem passa a governar o Brasil é o Getúlio Vargas, dando início à Era Vargas, que vai até 1945. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo nós vamos falar da Revolução de 1930 com mais detalhes. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. E um beijão, fiquem com Deus e até a próxima.